Olá pessoal, então nós vamos iniciar nosso web treinamento prático, né, de agricultura de precisão com ferramentas de sistemas de informação geográfica. O ArcGIS, na sua mais recente versão 10.6, né, vai apresentar os recursos, as ferramentas mais importantes dentro do processo de gestão do território, de manejo do território, né, aplicado em agricultura de precisão. E então a agricultura de precisão, nessa perspectiva prática, ela consiste em nós aplicarmos esse conjunto de tecnologias geográficas, de processamento geográfico, dentro dessa gestão espaço-temporal, dentro de uma gestão, tanto uma gestão fisicamente abordada, né, como os valores de áreas, os valores de perímetro, como tematicamente abordada quando você utiliza de informações de índices de vegetação, índices de área foliar, dentre outras formas de nós avaliarmos o terreno. Tá? Então, aliado a isso, primeiramente no nosso web treinamento vamos utilizar imagens de drone, tá? Provenientes de drone, que são imagens de altíssima resolução espacial, com tamanhos de pixel de 7 centímetros, dentre outras características. Tá? A partir dessas imagens de drone, nós vamos aplicar todo o conhecimento cartográfico para apoiar essa imagem, para preparar essa imagem para as demais análises a serem realizadas. Tá? Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com imagens de drone. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com imagens orbitais, imagens provenientes do Landsat 8, desse satélite, do seu sensor OLI, em que nós vamos realizar composições de bandas, identificação de culturas a partir dessa composição e ajuste de contraste. Tá? Então, no nosso passo 1, nós vamos falar sobre a geodésia e a cartografia, que é o primeiro passo para a gente tratar as imagens orbitais ou imagens de drones. A gente precisa, primeiramente, georreferenciar as coordenadas mais importantes, né, do nosso projeto, ou depois do aerolevantamento tem também as coordenadas de checagem, que são chamados checkpoints. Mas partindo do pressuposto que essas imagens já foram corrigidas geometricamente e georreferenciadas, nós vamos simplesmente realizar a plotagem de pontos, a determinação dos pontos geodésicos, que são vértices do terreno que a gente vai estudar, do terreno que a gente vai, né, analisar. Tá? Então, o passo 1, nós vamos plotar esses pontos. Os vértices de terreno estão numa planilha de levantamento. Sempre há uma planilha de levantamento com os valores de longitude e latitude geodésicos, ou seja, valores em grau decimal ou grau minuto e segundo. Então a gente vem em Add Data, tá? Em Add Data nós temos dois dados dentro da prática 1, né? Esse aqui é o nosso curso, o Web Treinamento Agro. Temos 3 práticas durante o web treinamento. A prática 1, que é a prática de agora, nós vamos abrir ela e temos 2 dados, que é uma fotografia aérea de drone referente a um terreno de cultura de soja, tá? E os vértices desse terreno, que nós vamos considerar. Então, vértices do terreno, clique 2 vezes para a gente poder escolher a planilha. A planilha certa é vértices _terreno. Pode adicionar. Veja que não tem nada, é só uma planilha. Vamos abrir a planilha. E veja que a planilha apresenta as colunas de longitude, referente ao eixo X, tá? Latitude ao eixo Y, e a ordem. Essa ordem ela vai sortir, né, a ferramenta de processamento de geração de linhas a partir desses pontos aí. Então, como é que ele vai gerar as linhas a partir dos pontos? Nós temos que sequenciar esses pontos a fim dele formar uma poligonal. Então, temos o ponto 1, que ele vai gerar uma visada, uma linha para o ponto 2, 3, 4, e ele vai fechar a poligonal no mesmo ponto 1, que nós chamamos de ponto 5. Tá? É assim que o sistema vai trabalhar nesse passo. Então, primeiramente, vamos realizar o display dessas coordenadas. Então, botão direito, vamos exibir coordenadas XY, display XY data. O campo X vai ser o campo da longitude, como a própria coluna já indica. O campo Y vai ser o campo da latitude. Tá? E qual é o sistema geodésico que ele está referenciado? É o sistema WGS 84, que ele está em Geographic Coordinate System, tá? World e WGS 84. Tá?
Então, esse levantamento geodésico ele foi realizado, né, no elipsoide principal do sistema GNSS GPS WGS 1984, dá um ok. Ele diz que vai criar um identificador de objeto para poder materializar esse ponto, sim, dá um ok. E esses pontos foram materializados, mas veja bem, eles foram gerados como eventos, tá? Esse evento ele não existe, não há esse dado registrado em pasta. Então a gente clica o botão direito, vem em data e vamos exportar esse dado, exportar esses pontos, tá? E vamos exportar aqui em prática 1, vamos colocar o nome de vértice underline terreno. Vértice underline terreno, salva, dá um ok. Sim, pede para ele poder exibir, né, o dado na tabela de conteúdo, pode remover o dado de evento e veja que esses são os pontos referentes ao terreno, tá? E a partir desses pontos aqui a gente vai gerar as linhas de visada, que são as linhas a partir desses pontos. Veja, essa linha não necessariamente é aquela linha de visada da topografia, ela tenta chegar próximo a essa linha de visada, pois ela determina a angulação horizontal correta para unir na menor distância possível esses dois pontos aqui, por conseguinte os outros dois pontos e sucessivamente. Então a gente vem em Arc2Box, que é o conjunto de ferramentas do ArcMap, a gente vai vir em Data Management Tools, Futures, e a gente vai transformar os pontos para linha. Opa, Points to Line, acabou indo no de baixo. Points to Line, então o ponto vai ser os vértices do terreno, nós vamos salvar na prática 1 como visada vértice terreno. Visada vértices terreno, salva. O campo que vai sortir, né, esses pontos, que vai determinar qual é a ordem da linha de visada, né, a partir da nomenclatura de ordem dos pontos, a gente vai colocar a ordem, que é o campo ordem, tá? Então, vamos dar um ok. Ele gera a visada a partir dos vértices, tá? Como vocês podem ver aqui. E dessa visada a gente vai determinar a poligonal, tá? Que é a poligonal do terreno a ser realizado na análise agrícola. Então é Data Management Tools, tá? Aqui mesmo, Futures, mesmo caminho anterior, tá? Future to Polygon. E nesse Future to Polygon a gente vai gerar a poligonal. Então vamos salvar como poligonal underline terreno. Poligonal underline terreno, tá? Salva. Dá um ok. E perceba que ele gerou, tá, a poligonal referente ao terreno. Vamos abrir o terreno agora, tá? Que é o RGB imagem underline soja. Esse aqui é o terreno que nós vamos analisar, que é o terreno referente ao levantamento do drone, tá? Ele é um terreno de soja, da cultura da soja, tá? Você pode ver que somente com a análise imagética, né, com cores naturais e extremamente visual, a gente já consegue identificar algumas feições referente à estrada, que é um solo exposto, né, a falhas na vegetação, que é dentro das linhas, né, de cultivo, você tem certas falhas, que pode ser erva daninha, saúde da vegetação, ou até uma ausência de água mesmo, tá, de irrigação. Então você tem essa imagem aqui, que vai ser nossa imagem objeto. E para eu gerar valores confiáveis de área, porque uma vez que eu tenho uma fotografia com 7 centímetros de resolução espacial, eu preciso apoiar meus dados vetoriais, assim como apoiar essa imagem numa projeção local, numa projeção em que você tem coeficiente de deformação mínimo, onde você tem uma deformação da sua área que não compromete as medidas. Então nós vamos utilizar a projeção local. Então nessa projeção local a gente precisa primeiramente ter atenção em qual o posicionamento dessa fotografia aqui. E para a gente ter essa noção, a gente utiliza o Google Earth, tá? Eu vou abrir aqui o Google Earth, ó. Eu já estou até com a fotografia aqui já aberta. À medida que essa fotografia estiver mais próxima do meridiano central de uma LTM, lembre-se, a LTM, todos os meridianos centrais são meridianos decimais, ou seja, nosso meridiano central aqui, como a nossa fotografia ela varia de 54 graus de longitude até 55,
tá? Então 54 para cá e 55 para cá, ele está mais próximo. Vamos avaliar se ele está mais próximo do meridiano central, que é 54,5. Então esse meridiano central que a gente vai utilizar como referência para modelagem da nossa projeção local. É uma projeção muito similar à projeção TM, mas qual é a diferença? A projeção TM, ela utiliza 6 graus de longitude para determinar um fuso. Então, entre o meridiano central e a extremidade desse fuso, eu tenho valores de deformação que são altos, do ponto de vista da resolução tão detalhada que está à disposição nossa, que é a imagem de drone. Então, a gente precisa projetar essa imagem numa projeção local, com valor de deformação mínimo, tá? Então, o nosso meridiano central é 54,5, ele está entre 5,5 e 5,4, menos 54 menos 55, tá? Por que menos? Porque ele está no hemisfério ocidental. Então, a gente vem em View, vamos criar a projeção, Data Frame Properties, tá? E na criação da projeção eu venho aqui, ó, New Projected Coordinate System. Aqui eu vou colocar o nome que vai ser local transverso de Mercator, tá? Local transverso de Mercator. O nome da projeção é do tipo transverso de Mercator, tá? São os mesmos parâmetros de modelagem. Então nós vamos aplicar agora os valores. O falso leste é a distância entre o meridiano central, 54,5, até o 54, tá? Então essa distância é 200 mil metros. Então 200 mil, é melhor pagar tudo aqui, os valores todos, escrever 200 mil, tá? O falso norte é a distância do ponto central desse meridiano, né, com o Equador, então dá 5 milhões, que é o falso norte, tá? O meridiano central é aquele valor, tá? 54,5, então bote menos 54,5. Tá? O fator de escala é aquele fator de escala de 0,999995. São 5 noves. Tá? E a latitude de origem é o ponto zero, a latitude zero. E ele vai ser apoiado, essa projeção, qual vai ser a referência dessa longitude do meridiano central aqui? Vai ser a referência WGS-34. Então dá um OK. Opa, acabei corrigir aqui, transversa de Mercator, tá? Dá um OK. E ela já está aqui já em custom, tá? Para eu poder, eu tenho que salvar ela como, tá? Para ela ficar registrada dentro da minha biblioteca. Salva, tá? Uma vez que você salvou, dá um OK. Ele já até coloca, porque o data frame também foi orientado. E agora a gente vai projetar a poligonal e projetar a imagem. Então, para projetar a poligonal, eu vou projetar nessa nova projeção local. Então, poligonal terreno, ele só está referenciado no WGS. Vamos salvar como poligonal terreno underline LTM, tá? LTM, dá um OK. E agora nós vamos, né? A gente primeiro precisa importar, tá? Então import e local transversa de Mercator menos 54,5. É sempre bom também conferir, tá? Os parâmetros. Pode dar um OK. Local transverso de Mercator e pode salvar. E ele vai projetar a poligonal. Poligonal LTM, eu vou remover a poligonal terreno, que só está em WGS, e vou remover visada vértice e vértice terreno também. Tá? Agora eu vou projetar a imagem. Então, Project Raster. Input Raster, eu vou colocar a imagem de drone. Você pode até perceber que ela está em UTM, então ela apresenta certa deformação, porque ela está... depois tem que avaliar, né? Se ela tiver muito na extremidade do fuso 21S, que creio eu que está, né? Que eu já tinha visto no Google Earth, que ele está bem na extremidade do fuso. Então ele apresenta valores muito prejudicados, muito com um erro muito propagado, porque à medida que ele vai chegando na extremidade do fuso, ele apresenta o maior índice de deformação na UTM, tá? Então vamos salvar a imagem
como RGB imagem soja, coloca underline LTM, ponto .tif, tá? E aqui a gente vai escolher a nossa projeção local. Dá um OK. Ele gerou a imagem projetada, tá? Então veja que a imagem ela apresenta uma distorçãozinha em relação à outra devido a esse posicionamento novo, né, com novos parâmetros, tá? E com um parâmetro de deformação reduzido. E assim a nossa imagem ela vai ficando com caráter local, com caráter mais preciso para que possamos realizar as análises, as edições, as segmentações de forma mais próxima ainda da precisão da realidade, sem precisar a gente voltar a campo. Então a ideia da projeção local é você ficar, é você abdicar de ir a campo, tá? Ou você ir pouco a campo, porque o campo é uma tarefa de alto custo. Então você evitar de ir a campo é sempre bom, tá? Você vê que a imagem ela apresenta certas distorçõezinhas da LTM para UTM, ó. Tá? Agora vamos editar e segmentar a área de estudo. Então essa área de estudo aqui, a edição ela foi aplicada mais para separar as áreas de restrição no interior do terreno de interesse. Dá para ver que a área de restrição é uma área referente muitas das vezes à reserva legal, que é uma área que você deve conservar, que você deve preservar dentro de um talhão ou dentro de uma propriedade rural como um todo. Então, e elas são facilmente diferenciadas devido à sua espectralidade ser de absorção mais forte no verde, tá? Como pode mostrar essa imagem aqui. Então, esse polígonozinho, essa área aqui, ela vai ser demarcada a partir da edição vetorial de dados, que o ArcGIS apresenta o conjunto de ferramentas necessário para tal. Tá? E a segmentação, ela vai ser realizada posteriormente, pois ela apresenta vantagens operacionais. Quando você apresenta maquinários que estão georreferenciados automaticamente, com GPS acoplados e a bordo, né, dessa plataforma terrestre, como maquinários, como plantadeira, semeadora, né, um grande conjunto de maquinários, a gente pode realizar uma gestão dessa localização do maquinário em relação à localização que nós vamos estabelecer a partir dessa segmentação. Então, seria como se o maquinário fosse orientado pelos pontos centrais das quadrículas que nós vamos gerar nesse terreno. E, a partir disso, com uma tecnologia de geografia das coisas, né, de ponta, você é capaz de, com esses dados de centroide, com esses dados de pontos, né, registrados em sistema e depois passado por sistema de navegação do maquinário, é possível realizar essa tarefa de dragagem da terra ou a tarefa de semear, né, a terra todo o talhão, ou fazer a plantação, caso seja uma cultura de plantio direto. Você pode utilizar dessas ferramentas de segmentação, tá? De segmentação. Então, partindo do passo, né, anterior, nós vamos pegar o dado LTM, tá? E vamos criar e vamos editar o dado, tá? Editar essa área de restrição aqui, que é referente à reserva legal, no exemplo hipotético, tá? No exemplo hipotético, ela é a reserva legal. Então a gente vem aqui, ó, no catalog, na nossa pastinha aqui, prática 1, nós vamos criar, né, clicar com o botão direito, New, e criar um shapefile, tá? Que é um dado vetorial. Ele vai ser do tipo polígono. O nome vai ser área underline restrição. Área underline restrição polígono. Eu vou editar e vou colocar na local transversa de mercado, tá? Dou um OK. E o meu dado fica disponível aqui para poder vetorizar. Mas como é que eu inicio a vetorização? Eu clico o botão direito nele e venho em Edit Features. Eu vou editar esse dado vetorial, ou seja, eu vou mudar esse dado, vou criar novos polígonos ou vou corrigir o dado, né, eventualmente. Tá? Ele está
ele está em estado de edição. A gente vem aqui, ó, Create Features, clica uma vez nele para poder habilitar aqui embaixo, ó, as ferramentas de construção, tá? Polygon, fecha aqui, e nós vamos vetorizar essa área, né, que é correspondente, vamos dizer aí, de forma bem didática, à reserva legal. Então a gente aplica uma escala, primeiramente, né? A gente pode aplicar um para 1500, depende. Isso vai ficar mais em metadado, não vai titular o dado, não. Vai ficar registrado em metadado. Estabelece uma escala, estabeleci um para 1500, tá? Que é uma escala com bastante detalhes, e a gente vetoriza o dado dessa forma aqui, delineando os seus limites visuais, tá? Então a gente faz esse recorte aqui e clica com o botão, clica 2 vezes, tá? Essa é a área correspondente à reserva legal, tá? E essa área aqui eu vou registrar ela salvando as edições. Vou parar as edições aqui, tá? Essa é a área, e eu vou calcular a área da área de restrição. Então, botão direito, Open Attribute Table, e a gente vem em Add Field e vamos criar o campo área, tá? O campo área do tipo double, tá, gente? O tipo double, isso aqui pega um pouquinho, tá? Tem gente que confunde. E nós vamos determinar o valor de área no sistema LTM, local transverso de Mercator, tá? Tem 12.578 metros quadrados, aproximadamente. E agora nós vamos segmentar, tá, o solo de cultivo. Temos que considerar o espaçamento de cultivo. Então, numa semeadora, né, que faz o cultivo da soja, ele tem um espaçamento de 9 centímetros, tá? De 10 centímetros entre um orifício e outro, o orifício de semeadura, né? Dentro daquela seção, né? De semeadura dentro do terreno. Então você tem esse espaçamento padrão, né? É de 90 centímetros entre os dispositivos de semeadura, e assim consideramos o maquinário com 6 linhas de cultivo. Então tem 6 linhas, né, onde ele vai semear toda a cultura. Então totaliza essa extensão, né, de espaçamento, essa extensão de linhas de semeadura, ela totaliza 4,5 metros. Tá? Então a gente considerou a velocidade do maquinário, que é a velocidade média de 3 km por hora, aproximadamente 0,83 metros por segundo, o que significa que em 1 minuto ele anda uma extensão de 50 metros. Então, a cada minuto é capaz da gente estabelecer, né, os índices, os níveis, os indicadores de produtividade daquele maquinário ali, a partir da imagem que nos vai ser depois disponibilizada após essa semeadura, esse processo de semeadura. Então, estabelecer o tamanho do segmento, do quadrado, vai ser um tamanho de 225 metros quadrados, que vai ser o 4,5 aqui, 4,5 em Y e 50 metros em X, tá? Então vai ser 4,5 por 50 metros, e vamos lá gerar a tesselação, que chama, tá? Para a gente procurar a ferramenta, não ficar explorando muito tempo no Arctobox, a gente vem em Search e a gente vai escrever aqui Tessellation, tá? Que é a tesselação, tá? Então a gente vai escrever Tessellation, dá um Enter, Generate Tessellation, que está em Data Management Tools. Mas para a gente não procurar, né, é bom também utilizar desse recurso aqui de pesquisa e ganhar tempo. Em gerar tesselação, o output a gente vai salvar na prática 1 como parcelamento pré-1, porque ainda não é o parcelamento todo, tá? Parcelamento pré-1, underline pré, underline 1, salva. A extensão vai ser a extensão da poligonal terreno LTM, tá? O tipo de segmento vai ser o quadrado,
nós queremos quadrado, de 225, a gente vai colocar no size, 225 metros quadrados. Metros quadrados, tá? E a referência espacial vai ser a local transversa de Mercator. Pode dar um OK e aguardar a tesselação, que pode demorar alguns minutos, dependendo da máquina. Ele gerou a tesselação. Você vê que esses quadradinhos apresentam 225 metros quadrados, tá? Então ele gradiou, só colocar sem preenchimento aqui, ele gradiou a nossa área, tá? Mas a gente quer o recorte, a gente não quer a área toda, a gente quer a área da poligonal, que é essa área aqui, ó, tá? Então a gente vai em Geoprocessing, Clip, e vamos cortar o parcelamento underline pré underline 1 no molde da poligonal terreno, e vamos salvar com o parcelamento underline pré underline 2. Só aproveitar o nome aqui, ó, 2, salva, dá um OK. Já enxugou o dado, tá? Eu removo o parcelamento pré 1, veja que o dado está menor. E por fim, como eu não realizo cultivo dentro de áreas de restrição, tá? Eu vou tirar essa área aqui. Então, para isso eu venho em Analysis Tools, Overlay, Erase. Eu vou subtrair essa área de restrição da área do parcelamento pré-2, tá? A área de restrição eu vou salvar com o parcelamento do terreno já final, tá? Parcelamento terreno, dá um OK. Então eu contenho as linhas de produtividade, as linhas em que meu maquinário, minha semeadora, minha plantadeira, ela vai se orientar, né, e que vai me gerar, né, dados de produtividade a partir desse maquinário. Então ele vai percorrer essas linhas aqui de cultivo, e a partir dessas linhas eu posso gerar indicadores para determinar a produtividade, ou até mesmo orientar o meu maquinário remotamente para que ele possa seguir sempre essas distâncias, essas linhas, né, de cultivo, né, no tempo que eu achar necessário, tá? Mas para isso, para eu gerar esse output que vai alimentar a máquina, que vai fazer com que ela se oriente geodesicamente ao longo do meu terreno, eu vou ter que gerar os pontos centrais dentro desses quadradinhos de 225 metros. Porque o GPS a bordo do maquinário, ele se localiza, né, mais ou menos, né, não exatamente, mas ele se localiza no meio da linha de semeadura. Então a gente tem aquela linha de semeadura onde ele apresenta a capacidade de poder fazer a plantação, o cultivo, instalar, né, a semente, e nessa linha, no meio dela, é onde está localizado o GPS a bordo do maquinário. Então seriam os pontos centrais, os centroides. E para gerar o centroide, eu venho em Data Management Tools, Futures e Future to Point. Eu passo essa feição aqui para ponto. Então ele vai determinar o ponto central, tá? Que é o Polygon Point. Ele mostra aqui, ó, os pontos centrais. Como são quadrados regulares, ele vai marcar o centroide. Então, parcelamento terreno, e vou salvar como pontos gel orientação terreno. Pontos gel orientação terreno, salva, e pode dar um OK. Ele gerou os pontos centrais, que tecnicamente é a posição do maquinário, tá? E essa linha aqui, essa linha aqui de 4,5 metros seria a frente do maquinário, que é onde ele vai instalar as sementes da soja, todo o plantio da soja, ele vai realizar o plantio da soja. E ponto que é ponto não vai me dizer muita coisa. Então eu preciso, né, georreferenciar esses pontos. Georreferenciar não é o termo, mas eu preciso gerar os valores de coordenada. Ele já está georreferenciado. Preciso gerar valores de coordenada. Então eu crio dois campos, longe, _x, que é a longitude, tá? Em double,
E a latitude também no formato double, do tipo double, né? Underline Y. E aqui eu vou determinar, como o GPS de navegação é um GPS que utiliza valores, né, mais precisamente valores geográficos, né, circulares, coordenadas em grau, minuto e segundo, ou grau decimal, a gente não vai realizar a coordenada no sistema LTM, a não ser que a gente já modele todo o GPS de navegação do maquinário lá, da máquina, em LTM, que daria um certo trabalhinho, tá? Então, aqui eu vou utilizar do data frame, que o data frame, como está em LTM também, eu venho em View, Data Frame Properties, e coloco somente aqui o data frame em WGS-TT4. Por quê? Porque eu tenho que compatibilizar o sistema de geração de coordenadas desse ponto aqui com o GPS de navegação. Tá? Que não necessariamente o GPS de navegação apresenta a sua modelagem, né, posicional no sistema LTM. Então, graus decimais, coordenada X do ponto. Não, ok. E aqui as coordenadas Y do ponto, que é a latitude, em WGS com graus decimais também, tá? Então, esse dado aqui, ele vai servir como um protocolo para o GPS de navegação entender qual é a orientação de sentido e de posição que o maquinário vai obedecer para poder realizar as tarefas de plantio, tá? Essa que é a finalidade de geração desses pontos centrais dentro de uma grade, né, representativa do terreno de cultivo. Vamos salvar o projeto, tá? Salvando na prática 1. Como ele não está orientado aqui, eu vou ter que ir até a prática 1 e salvar como, voltar na apostila, como agro_precisão. Agro_precisão, esse foi o nosso projeto, mais abordando questões geodésicas e cartográficas, e agora vamos abordar a questão temática, a questão da análise espacial. Quando é realizado o levantamento aéreo somente por imagens a cores naturais, que é a aerofotogrametria simples, tradicional, também se realiza um voo com a câmera de infravermelho próximo a bordo do drone, né, do veículo aéreo não tripulado. E essa câmera NIR, né, NIR Infrared, ela gera imagens em NDVI. Só que essas imagens, elas não estão distribuídas a partir do que ela realmente representa dentro desse terreno de interesse aqui. Então, nós vamos pegar essas imagens, classificar elas a partir dos valores que representam uma vegetação saudável, que representa a vegetação doente, que representa água, que representa vegetação rasteira, solo exposto, e depois nós vamos reclassificar esses valores, tá? Então, na prática 2, já no passo 1, eu vou tirar esse gradeamento aqui, que eu não vou mais precisar, tá? Eu vou trabalhar somente com o NDVI agora, tá? Tirar esse parcelamento também. Vou colocar aqui na poligonal e a imagem LTM, e nós vamos agora, o NDVI não há necessidade da gente reprojetar ele em LTM, uma vez que a gente utiliza somente análises temáticas e não análises dimensionais. Então a gente pode abrir mão, vamos dizer assim, né, de reprojetar a imagem de NDVI numa projeção local. A gente vem a de data, tá? Vem na prática 2, acabou saindo aqui, soja-ndvi.tif. Esse é o dado de NDVI, tá? Perceba que é um dado que varia de 1 a -1, mas nesse caso aqui, a partir desse terreno especificamente, ele varia de 1 a -0,75, tá? E os valores negativos são valores que geralmente representam nuvens, neve, água. Os valores próximos a zero, negativo ou positivo, mais especificamente, né, a partir de estudos, né, empiricamente, de -0,3 a 0,3, tá? Os valores mais próximos de zero são rochas, solo exposto, solo descoberto, são temáticas, são locais que
são de extremo interesse. Tá? E valores mais próximos de 1 representam a vegetação sadia e densa, que é o desenvolvimento pleno do cultivo. Desenvolvimento já com alto índice de reprodução do cultivo e da maturação dele. Tá? Então, primeiramente, a gente clica 2 vezes em soja NDVI. Tá? Esse aqui é o NDVI, apresenta uma resolução um pouquinho maior, tá? Devido à própria diminuição de resolução, ou seja, perda de detalhes que a câmera infravermelho próximo apresenta diante da câmera RGB. Tá? Então ela tem uma perda de resolução. Venha em Symbology. Em Classified, a gente vai classificar em 4 classes. Então a gente aplica 4 classes aqui. Vem em Classify e aqui a gente estabelece as linhas de quebra. Tá? Então aqui é menos 0,3. Aqui vai ser 0. Tá? A terceira classificação vai ser 0,3 positivo e 1, que ele vai acabar no 1, tá? E de acordo com a apostila, a gente vai tematizar, tá, essas classificações. De menos 0,75 a menos 0,3, a gente tem estrada, área sem vegetação nenhuma, ou água, tá? Então, vamos escrever. Sem vegetação, estrada, vamos colocar uma cor vermelha. Tá? O segundo, de menos 0,3 a 0, área rasteira ou área exposta. A área rasteira, a área exposta, pode indicar também certa debilidade, né? Debilidade da cultura a partir de uma erva daninha ou de uma praga. Tá? E isso pode também orientar o uso de defensores agrícolas ou agrotóxicos, tá? Como chamam também. Coloca uma cor, um vermelho mais claro. De 0 a 0,3 já é a produção inicial, área em desenvolvimento. Produção inicial, área em desenvolvimento e, por fim, vegetação densa. Vegetação densa, que é de 0,3 a 1. Então, de 0 a 0,3, vamos colocar uma cor verde clarinho. E de 0,3 a 0,1, um verde mais escuro. Tá? Pode aplicar. Tá? E você tem a reclassificação dos valores de NDVI. Tá? A gente pode também abrir o dado de parcelamento e poder analisar, tá, concomitantemente o parcelamento com essas áreas, que é onde o maquinário vai se orientar para poder realizar tanto o estágio do cultivo, né, da plantação, da semeadura, como no estágio, né, de colheita. Tá? E agora nós vamos reclassificar esses valores, nós vamos transformar esses valores aqui, reclassificados, em dado, né, em um dado registrado, porque aqui somente classificou, então ele é uma simbologia referente ao dado, mas não é o dado em si. Então a gente vem em Spatial Analysis Tools, tá? Reclassify. Em Reclassify, a gente vai pegar soja, NDVI, tá? E a partir desses valores aqui mesmo, ó, a gente vai reclassificar, tá? Ele já estabelece a classificação já realizada. Menos 0,03, de menos 0,3 a 0, 0 a 0,3, 0,03 a 1, tá? Vamos salvar na prática 2 como, tá? Vou subir uma aqui, prática 2 como reclass underline NDVI, ponto .tif, salva e dá um OK. Ele gerou a reclassificação e agora o único trabalho que a gente vai ter é de criar um campo novo textual indicando o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4, tá? Que é essa classificação aqui do lado. Então a gente vem aqui, Add Field, e a gente vai colocar o nome do campo, vai ser tema, do tipo string, tá? Que é o text, string, text, tá? Dá um OK. E
Para cada valor, nós vamos colocar um tema característico. Então a gente vem aqui entre modo de edição, Edit Filters, Start Editing, ok? E no modo de edição a gente é capaz de escrever. Só que a gente não vai escrever tudo. A gente pode escrever, a gente pode copiar e colar daqui, ó. Copia e cola, tá? Clico uma vez, Ctrl C, Ctrl V, né? Clico uma vez, Ctrl C, Ctrl V, e aqui clico uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Pode fechar. Vamos salvar as edições, tá? E sair do modo de edição, porque a gente não vai fazer mais nada, tá? Então, para visualizar a reclassificação, tá? Vou entrar em propriedades aqui e vou em valores únicos a partir do campo tema, ó. Então, vegetação densa, vou aplicar as mesmas cores. Sem vegetação é vermelho, a área exposta é rasteira, é um vermelho clarinho, o outro é um verde claro, tá? Para eu visualizar o NDVI reclassificado com a minha fotografia aérea, eu coloco uma transparência. Clico duas vezes aqui no NDVI Reclass, venho em Display e em Transparency, coloco 45%, tá? Eu já consigo visualizar concomitantemente, ó, a imagem com o Reclass. Caso você ache pouco, né, você pode colocar aí 90%. Que aí já é demais. Tá? E você pode mexer aqui nessas na determinação das transparências, tá? Então essa é a finalidade do NDVI. Então o NDVI ele vem nesse sentido, ele vem no sentido de identificar a saúde da vegetação. Então tem um gráfico aqui na nossa apostila que ele é uma relação entre os dias do ano e a variação do NDVI, porque a vegetação ela vai se tornando densa e vai se tornando já passada, já seca, à medida que o tempo vai passando. Então o NDVI ele vai variando, ele varia da água, né? Vamos dizer assim, o ponto mais alto do NDVI, que são os valores mais próximos de um campo, já é uma questão reprodutiva, uma questão de desenvolvimento pleno daquele cultivo ali, e à medida que vai passando os meses, os dias, né, o valor do NDVI ele vai diminuindo. Então, a área rasteira, os valores, aliás, a produção inicial ou área em desenvolvimento pode também ser vegetação seca, também, dependendo de qual o tempo que você está analisando aquele talhão ali, tá? Então você tem essas questões a serem analisadas a partir desse gráfico que se apresenta na nossa apostila, tá? Na prática 3 agora, saindo um pouco dessa seara, né, de gestão e gerenciamento de terrenos de propriedades rurais, de talhões, né, vamos dizer assim, a partir de levantamento aéreo, né, completamente voltado, né, para a propriedade, com resoluções de detalhes altíssimas e também com riqueza, né, de informação, a gente vai para as imagens orbitais. Então a gente vai colocar aqui New, vamos dar um projeto novo, tá? Blank Map, não precisa salvar, tá? E no projeto novo nós vamos trabalhar com as imagens orbitais. Então nós vamos utilizar o PDI, que é um conjunto de técnicas, né, que permite a manipulação de uma imagem, tá, a partir de um software, né? E o objetivo é utilizar o PDI para melhorar aspectos de feições naturais que caracterizam cultivos, que caracterizam a saúde do cultivo, que caracteriza também a resposta a vegetações secas ou a resposta a solos expostos, também, que são muito utilizados dentro, né, do contexto tanto de crédito rural, tá, no contexto de você demandar um financiamento para a sua propriedade, você tem que provar que a sua propriedade apresenta certa potencialidade para aquela cultura ali do milho, para a cultura da soja, para a cultura da cana, e como que você pode mostrar isso com imagens provenientes de sensores orbitais,
Então a gente tem essa questão também no crédito agrícola e também temos a questão do planejamento ambiental, que a gente é capaz de identificar áreas de desmatamento a partir de composição de bandas, tá? Então, e também a partir de índices de vegetação como o NDVI. Então nós vamos abordar a composição de bandas, o NDVI, mas de uma forma mais aprofundada, tá? Então, o passo 1, nós vamos analisar as fases do cultivo através de uma única banda. Então, em projetos agrícolas, tá? O operador de imagem de satélite, o cara que mexe com PDI, que ele está lá com seu ERDAS, ENVI, lógico, com o ArcGIS também apoiado, que apresenta toda a potencialidade para realizar essa operação, no seu ArcMap ele vai determinar, né, a partir de dados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, do SICAR, ele vai pegar esse terreno, as dimensões do terreno, e a partir dessas dimensões, dessas linhas de poligonal de cada terreno, vai determinar qual o tipo de cultura que aquele terreno apresenta, qual é a reflectância da vegetação seca, qual a reflectância da água, qual a reflectância de qualquer objeto geográfico que você queira analisar dentro daquela área expressa pela imagem orbital. Então a gente vem em Add Data e a gente vai colocar na prática 3 todos os dados, tá, disponíveis aqui. Então imagem de fevereiro, tá? A gente vai colocar todas essas imagens, todas elas, e a gente vai colocar também, o uso área imóvel, tá? Que são as áreas dos terrenos. Ele tá em siglas porque ele foi proveniente diretamente do SICAR, então eu resolvi não mexer, mas não tem problema porque a gente não vai utilizar ferramentas de interseção espacial porque a interseção espacial confronta os dois dados, tá? Então uma vez que a gente só vai utilizar como uma referência visual, né? Não há necessidade da gente poder nivelar isso à mesma referência da imagem, tá? Porque ela só é do aspecto visual uma referência, tá? Então a banda 4 ela é referente à faixa do vermelho, que é essa banda aqui, ó. Ela é referente às faixas do vermelho, tá? A banda 5 ela é o infravermelho próximo e a banda 6 é o infravermelho médio, tá? Essas são as bandas que nós vamos avaliar, né, isoladamente para identificar vegetação seca, vegetação verde e solo, tá? Então no B4 nós vamos avaliar os terrenos agrícolas em fase inicial, pois as reflectâncias da vegetação seca e da vegetação densa são mais baixas que a resposta do solo plano e exposto, tá? Então B4 a gente vai abrir essas propriedades, tá? E vamos realizar o ajustamento de contraste, porque o ajustamento de contraste que vai nos dar, que vai distribuir, né, os pixels ao longo do histograma. O histograma, tá? Rapidamente, é uma relação entre a quantidade de pixels e o seu valor em níveis de cinza, tá? É essa relação aqui. E a gente vai espalhar, a gente vai equalizar o histograma, tá? E com essa equalização nós distribuímos de uma melhor forma, tá, os valores de reflectância, né, ao longo dessa faixa do vermelho, que é uma faixa do espectro eletromagnético vermelho. Então nesse vermelho os objetos geográficos que responderem de uma forma com uma maior reflectância, tá, que é esse branco aqui, quando ele for mais branco, ou seja, quando ele responder com a maior reflectância possível, é porque é um solo arado ou é um solo exposto. Ou seja, há uma probabilidade alta de se representar o estágio inicial do cultivo. Mas a gente também tem que fazer um contraponto, tá, à banda do infravermelho médio, porque o infravermelho médio e a banda do vermelho, tá, nessa questão aqui de identificação de solo e vegetação seca, elas são muito próximas. Então ela tem que ser bem branca mesmo. Então
essa estrutura bem refletida, ela é característica do solo exposto ou do solo arado, tá? Ou seja, na fase inicial do cultivo. Você também pode classificar, tá, a banda para separar esses valores mais altos. A gente vem classified, tá? Em 5 classes mesmo, mas aqui a gente separa, coloca os valores mais altos possíveis e tenta separar, né? Tirar essa ambiguidade entre vegetação seca e vegetação e solo, tá? Porque as curvas do solo e da vegetação seca, elas estão quase no mesmo nível de reflectância nessa banda, tá? Elas só se diferenciam mesmo no B6, tá? Mas aqui na banda do vermelho é capaz a gente pode nós temos capacidade de poder separar, tá, essa classificação aqui. Então você aplica, ó, tá? O mais branco seria o solo, tá? Ao longo da imagem você pode identificar isso, tá? Ou a gente faz o seguinte, eu vou voltar aqui no Trashed, que fica melhor, o histograma equalizado. Ou você pode também, a partir do B6, identificar solo e identificar vegetação seca, que aqui no B6, né, vou equalizar aqui o histograma, você percebe que o histograma no B6, ó, os valores mais altos, os de maior reflectância, o mais branco, é a vegetação seca. Então dá para você fazer uma subtração entre as duas bandas e determinar qual é a de maior reflectância e qual é a de menor reflectância. Quanto menor for a reflectância, ó, esses pontos mais escuros, ou ele é vegetação densa, que está na sua fase já de senescência, ou ele é o solo, ou essa estrutura aqui é o solo, tá? Ele que eu me refiro é o solo exposto, tá? O objeto geográfico. Então isso aqui, ó, é um solo com vegetação verde, porém pode ser um solo exposto, porque o nível de reflectância fica empatado. Então a gente precisa extrair esses valores de baixa reflectância e depois comparar com os valores gerados na banda do vermelho, ó. Eu tiro o vermelho, ó. Se quando eu adicionar o vermelho ela fica mais escura, é porque ela não é um solo exposto, porque o solo exposto no vermelho tem o nível de reflectância maior do que a vegetação, tá? Mas isso aí é bom a gente realizar uma álgebra de mapas para poder tirar essas diferenças. Mas é completamente viável a gente identificar solo exposto ou solo arado, né, a partir de uma única banda, tá? Que é a banda do vermelho. Indo para a banda do infravermelho, tá? O B5, eu consigo identificar bem a vegetação verde em detrimento, né, comparando, né, confrontando com a vegetação seca, tá? A vegetação, eu vou equalizar o histograma. A vegetação densa e verde, ela vai apresentar maior reflectância, então ela vai ficar mais branca, né? Ó, aqui, ó, a vegetação tá bem densa, porque ela responde bem, com uma reflectância bem alta, tá? E no B5, a vegetação responde bem devido aos pigmentos, né, carotenoides da clorofila, tá? Então ele responde bem ao infravermelho, que é o branco. Enquanto que a vegetação seca e o solo compartilham do mesmo nível de reflectância, conforme mostra o quadrinho aqui, tá? da apostila. Então os locais mais escuros, ou é vegetação seca, ou é solo arado, ou solo exposto, ou é água, tá? A água também ela apresenta baixíssimas reflectâncias, absorve bem a radiação, tá? Então as plantas refletem bem a radiação no infravermelho, apresenta as maiores reflectâncias, ao passo que a vegetação seca e o solo no infravermelho absorvem, tá? Então a gente viu um pouquinho, né, dessa análise, tá? Da análise da qualidade da vegetação, vamos dizer assim, da qualidade da vegetação a partir das bandas, né? E dessas bandas nós realizamos a análise da reflectância que os alvos apresentam frente à radiação solar naquela banda ali específica. Então o B4 eu identifico o que? Solo arado, solo exposto como os alvos de maior reflectância,
tá? Enquanto no B5 eu tenho os alvos de maior reflectância representando a vegetação verde e densa, enquanto que os de baixa reflectância representam a vegetação seca e o solo arado ou exposto, tá? E o B6 eu identifico com a maior reflectância o que? A vegetação seca, a vegetação em fase de senescência, tá? Olha lá, onde está mais branco é porque ele apresenta uma resposta maior, uma reflectância maior, que é onde está a curva da vegetação seca. Enquanto que as reflectâncias mais baixas, a absorção, né, da radiação, ela é representativa quase no mesmo nível de reflectância da vegetação verde e do solo. Agora, para identificar culturas, nós vamos realizar a composição de bandas, tá? Então, nós vamos realizar uma composição de bandas que visa colocar as bandas nos canais RGB. Então, a banda, por exemplo, do vermelho, ele vai ficar localizado no canal do vermelho. Então, nesse canal, né, nós vamos colocar a banda em que as curvas, né, de vegetação verde, seca, solo e água, elas vão variar nos tons de vermelho. O vermelho, os tons de vermelho varia do amarelo ao magenta, tá? Conforme mostra a figura também 3 aqui da nossa apostila. Então, as feições que apresentam maior reflectância no vermelho, as maiores reflectâncias vão estar com a cor magenta e a menor reflectância com a cor amarela, tá? Então, a alta reflectância ela vai variar no vermelho. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente realizar uma composição que visa identificar culturas, a gente tem que realizar uma composição em que eu coloque o infravermelho em uma banda que é facilmente distinguida as suas cores, né? Que o nosso caso é o vermelho. Então a gente vai colocar o infravermelho na banda do vermelho para quê? Para que as culturas respondam na sua reflectância variando do amarelo para o magenta, variando nos tons de vermelho, tá? Enquanto que se eu utilizar o infravermelho médio, né, que responde bem à vegetação seca na banda no canal do azul, nesse canal do azul, os tons de azul que variam do magenta ao ciano, que é o mais clarinho, vai variar, a sua maior reflectância vai representar a vegetação seca, a menor reflectância vai representar a vegetação densa ou solo. Então é assim que é realizada a composição de bandas com a finalidade agrícola. Primeiramente, a gente vai utilizar a composição de bandas com cores naturais. Então a gente vem em Arctobox, tá? Data Management Tools, aqui mesmo, tá? Data Management Tools, Raster Processing, Raster Processing, Composite Bands, vou fazer uma composição de bandas. E nessa composição de bandas aqui, eu vou colocar na ordem RGB, eu vou colocar as bandas que eu quero realizar a composição. Então eu vou utilizar primeiro a 4, que são as cores naturais, 3 e 2, que respectivamente é a banda do vermelho, verde e azul, tá? Nós vamos salvar na nossa pasta da prática 3, tá? Com o nome Composição Imagens 432. 432.img, tá? Então esse ponto .img aqui é importante porque ele é mais apropriado, é um formato de arquivo apropriado para imagens orbitais. Salva e dá OK. Foi gerada a composição por cores naturais. Nós vamos agora equalizar o histograma, tá? Realizar o ajustamento de contraste. Histogram, Equalize, aplicar. E nós temos em cores naturais, tá? Né? A composição de bandas. A gente é capaz também de identificar algumas culturas já com essa composição por cores naturais, como por exemplo, há uma diferença de textura, tá?
entre esse talhão aqui e esse talhão maior. Ainda não dá para saber o que é, tá? Mas a textura também é um fator que é um fator de identificação de culturas. Vamos agora realizar a composição para finalidade agrícola, tá? Então a gente vai realizar a composição 564. Então a gente vem com Composite Bands, Input Raster 5, 6, 4. Ou seja, a gente vai colocar o infravermelho no vermelho, tá? O infravermelho médio no verde e o infravermelho e o vermelho, aliás, no azul. Então, os tons de verde que variam do ciano para o amarelo, né? O ciano é um verdinho muito clarinho, o amarelo é um verde bem com maior reflectância. Esse verde vai representar a vegetação seca, de maior reflectância, e a de menor reflectância é a vegetação densa, tá? Enquanto que o 5 ele vai representar a vegetação, né, nos seus níveis de reflectância. Então a gente vem aqui, vai salvar na pasta composição, imagens, vegetação, tá? Salva, .img, dá um OK. Essa é a composição para vegetação. A gente vai realizar o espaçamento de contraste, que é a equalização do histograma, tá? Dá um OK. E perceba que a cultura ela é identificada a partir de uma série de características, que é a textura, forma, padrão, cor, tonalidade. Um exemplo, plantas planiformes, que é a cultura da soja, né, e outras culturas rasteiras, ela apresenta maior reflectância no infravermelho próximo. Então o infravermelho próximo está na banda, está no canal vermelho, do red. Então é um canal que vai variar suas cores, tá? Do amarelo ao magenta. Então você vê que essa tonalidade aqui mais forte, né, como ela apresenta uma reflectância maior no infravermelho próximo, isso aqui dá para certificar, né, dá para apontar que isso aqui é soja, tá? Por quê? Porque como ela apresenta uma folha, como ela apresenta um aspecto plano, tá? Ela reflete mais no infravermelho próximo, que é a banda do red. Então aqui é a alta reflectância, tá? O amarelo é a alta reflectância. A magenta, que é essa cultura aqui, ó, que está mais absorvendo, ela é a maior absortância. Então, como ela é uma cultura, como a cultura do milho, né, ou a cultura da cana apresenta uma folha mais ereta, apresenta uma estrutura mais pontuda, mais ereta, assim como o eucalipto também, a quantidade de radiação ela penetra na cultura e não se reflete, ela se absorve pela cultura. Então aqui eu posso afirmar que isso aqui é eucalipto, pois a sua textura se aproxima do magenta, tá? Ela tem ela tem uma forma, né, que absorve, né, no infravermelho próximo, chegando próximo da cor magenta, da cor mais escura. Ela apresenta um padrão, né, característico do eucalipto, com essas pistas perpendiculares entre si, tá? A cor e a tonalidade também. Aqui é a maior absortância do que no eucalipto. Há uma maior absortância, então quer dizer que é uma vegetação mais densa do que essa do eucalipto. Pode ser também que seja uma floresta, tá? Livre, uma floresta uma reserva legal, tá? Uma floresta intacta. Devido à textura também. Aqui é devido à sua reflectância ser maior no infravermelho. Então pode ser características de folhas planiformes, assim como a soja. A soja é um exemplo. Quer dizer que tem a soja aqui. Que aqui é Mato Grosso do Sul e a cultura da soja ela é bem predominante, tá? Mas não quer dizer que seja exatamente a soja, tá? Então eu falei do eucalipto e por fim a cultura dos citros também, que também pode ser identificada nessa região aqui mais ao norte do dado, né? Essa região aqui devido às características mesmo, né, desse tipo de cultura, tá? A cultura da cana-de-açúcar também, ela é capaz de ser identificada, só que eu não identifiquei aqui, tá?
da cana eu não consegui achar, mas é uma cultura também que apresenta certas características peculiares à cultura da cana. Então, a identificação de culturas não necessariamente vem dessa resposta espectral somente, da composição de bandas. Ela vem também da tonalidade, da textura, da forma, da característica, tá? Dentre outros. Aqui é uma resposta, como ela está se refletindo muito, é um estágio de vegetação densa. Tá? Então pode ser um estado vegetativo para o estágio de senescência também, porque ela tem alguns pontos de absorção, tá? Que é a questão da folha da vegetação seca. Ela absorve mais no infravermelho, tá? Infravermelho médio. Não, infravermelho próximo, do red aqui, tá? É isso. Então sempre é necessário a gente validar a interpretação dos alvos. A gente não pode falar que isso aqui é a cultura da soja sem ao menos você ter um dado que valide isso. Você tem que validar, né, com fotos, descritivos, levantamento em campo, tá? Ou até levantamento geodésico também, tá? Então isso aqui foi um exemplo de composição de bandas para fins de identificação de cultura. E no passo 3, nós vamos realizar a análise da saúde da vegetação, que é a partir do NDVI. Né? Nós utilizamos o NDVI como objeto de análise na prática anterior, agora a gente vai gerar um NDVI. Tá? Vamos remover a composição de imagens aqui, tá? Deixa somente a área do imóvel, e nós vamos realizar um NDVI, que é aqui no Spatial Analysis Tools, Álgebra de Mapas, Raster Calculator. Que a gente vai calcular um NDVI, tá? Seguindo aqueles mesmos critérios, né, de classificação dos valores. Tá? Então, a gente vem em float, e no NDVI a gente vai colocar float B5 menos B4, B5 menos B4, dividido por float de novo, B5 mais B4. B5 mais B4. Tá? Float. Vamos salvar na nossa pasta, prática 3, como NDVI underline imagem. Ponto .tif, tá? Porque não caracteriza mais dado imagético. Pode dar um OK e aguardar o cálculo. A imagem variou de menos 1 para 1. Tá? A gente vai utilizar 3 classificações e realizar aquela simbologia que foi realizada no passo do drone. Tá? 3 classificações, variando de menos 1 a 0,3. Tá? Não esquece de colocar aqui. Né? Aliás, de menos 1 a 0, de 0 a 0,3 e de 0,3 a 1. Tá? Menos 1 a 0,3 é preto mesmo e é o que? Representativo de sem vegetação ou água. Tá? De 0 a 0,3, vegetação em início e produção inicial, ou produção inicial. E a última classificação é vegetação densa. Vegetação densa, eu vou colocar uma cor mais clara aqui. Aqui é uma cor mais escura, tá? Aplico e veja que eu tenho essa configuração aqui de vegetação densa. Eu tenho quase na totalidade, né? Tem mais áreas com vegetação densa do que vegetação em estágio inicial ou produção inicial. Ou até mesmo você pode também ter a interpretação de ser uma área de senescência, né? Uma área que a vegetação está rala, né? Ela está já se desfragmentando, a vegetação já está velha também. Então também pode ser encarado dessa forma. Somente mesmo uma visita a campo que você pode se atestar disso ou uma informação vinda de lá, tá? Mas é isso. Então o NDVI ele vem para estabelecer as áreas de vegetação densa, vegetação em estágio inicial ou áreas sem vegetação, que nessa área aqui, né, teve só esses fragmentos aqui, né, e outros fragmentos também localizados nas proximidades dos imóveis, das áreas dos imóveis. Tá? Esse foi o NDVI. E, por fim, né, agora vamos para a fusão de imagens. Né? Vamos abrir
a composição de vegetação, né? Quando a gente realiza uma composição de bandas, a gente acaba perdendo em resolução espacial, a gente acaba perdendo em detalhe geométrico, tá? Então, por exemplo, essas linhas aqui, né, de transporte dentro dos talhões, tá? Essas linhas não ficam bem perceptíveis. Ao passo que na banda 8, que é a banda pancromática, você tem uma resolução de 15 metros, tá? Então eu vou fundir, né, fusionar, aliás, melhor dizendo, vou fusionar a banda pancromática na composição de imagens de vegetação para poder melhorar a qualidade dimensional e geométrica da minha composição, tá? Então eu venho aqui em Search e escrevo Pan Sharpening, tá? Que é a ferramenta de fusão de imagens. Create Pan Sharpening Raster Dataset. Clique aqui. E no Input Raster, a gente vai colocar a composição de imagens da vegetação, tá? As composições pode deixar do jeito que está. E aqui eu vou salvar como composição imagens de vegetação, fusão. Fusão, salva. E a imagem pancromática é a banda 8, tá? A gente pode também verificar a banda 8 vindo em propriedade da banda 8, tá? Banda 8 e propriedades. A gente vem em Source, ele tem 15 por 15, tá? Então ele é mais detalhado. Vou abrir aqui a ferramenta, aqui embaixo. Então, banda 8. O Pan Sharpening Type, o padrão é o padrão Esri, tá? Mas é muito utilizado também Simple Min, que é a média simples. Mas a ideia mesmo é melhorar a qualidade da composição, tá? E você dá OK para gerar a imagem fusionada. Ele foi gerada a imagem fusionada, a gente vai realizar a equalização do histograma, tá? Perceba já que a imagem já está bem detalhada, já melhorou, deu uma melhora de feições, né? E essas feições elas são importantes de se identificar porque elas são características das culturas, né? Como por exemplo a cultura da cana, a gente tem os caminhos, né? As estradas de terra no interior da cultura mais sinuosas do que na cultura do eucalipto, onde você tem estradas mais retilíneas, tá? Então essa questão de você melhorar a geometria da imagem é importantíssima dentro da análise agrícola. Para fins de comparação, ó, essa é a imagem fusionada, tá? Essa é a imagem anterior. Fusionada, anterior. Você vê que a fusionada apresenta certos traços mais bem definidos, tá? Então é isso, gente. Esse foi um pouquinho uma amostra, né, das principais ferramentas utilizadas tanto de uma análise geodésica e cartográfica de um terreno agrícola, como no processamento digital de imagens orbitais para a identificação de culturas agrícolas, para a identificação de saúde da vegetação, de qualidade da vegetação. Então essas ferramentas têm a capacidade, o potencial de apoiar o processo decisório, né, um processo de tomada de decisão dentro desse contexto de análise agrícola. Então você pode utilizar essas ferramentas tanto para o crédito rural, como planejamento agrícola, como planejamento ambiental também. Então nós abordamos a questão do levantamento aéreo de drone, como preparar a fotografia aérea para as posteriores análises, né, temáticas em cima da fotografia, e por fim o processamento digital de imagens, tá? Isso ainda tem um mundo ainda de possibilidades que o ArcGIS, né, disponibiliza para a gente poder atuar dentro desse contexto, e isso foi só uma pequena parte de todo esse amplo mundo, né, da agricultura de precisão. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, e eu estou aberto para dúvidas e sugestões. Muito obrigado.